Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Meditando esses dias a respeito de Eliezer, o servo de Abraão, comissionado a buscar uma esposa para Isaque. Nós tivemos alguns cultos, palestra a respeito, mas dentro da mensagem Escolhendo uma Noiva, o profeta William Branham lê 3 versos apenas do capítulo 24 e nos sugere que nós lêssemos o restante do capítulo quando estivéssemos em casa. E eu mesmo me dei ao cuidado de voltar e ler, ainda que soubesse da história. Mas a palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então, a cada momento, a cada leitura que nós fizermos, ela sempre terá algo para nos ajudar. E eu voltei a ler e gostaria de colocar aqui para vocês. Nós entendemos aqui como Abraão, um grande senhor, possuidor de grande herança, que tendo na sua casa, a partir do verso 2 do capítulo 24, nós lemos assim: disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa. Então ele tem em casa um servo que tinha governo sobre tudo o que possuía. Aí ele disse: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Essa mão debaixo da coxa era para fazer um pacto, um juramento. Se nós começarmos a encaixar essas coisas, a conectar essas escrituras, nós vamos entender Abraão na representação de Deus, esse servo que tem todas as coisas. O próprio profeta William Branham, na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele lê como um daqueles 7 anjos que tinha as últimas 7 pragas, aqueles 7 anjos, aquele anjo que tem a última praga, e aquele anjo que apresenta à igreja, aqui ele é um enviado para buscar uma noiva. Lá em Apocalipse, capítulo 21, ele apresenta essa noiva. Vejam a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, nós temos Abraão como Deus, nós temos esse servo aqui como um mensageiro, e esse mensageiro, o 7º mensageiro daqueles 7 anjos enviados em Apocalipse 2 e 3, mas esse anjo, ele aparece em vários outros capítulos de Apocalipse com atribuições diferentes de só buscar uma noiva. Ele tem pragas, ele tem juízos, ele tem cobranças, ele tem advertências para quem? Para quem não se enquadrou nos requisitos de a noiva. Então, nós temos também Isaque, para quem a noiva é buscada, para quem a noiva é escolhida. Então, olhemos para isso. Deus nos enviou um profeta, mensageiro de Apocalipse capítulo 10, verso 7, e nós identificamos esse profeta como sendo o mesmo de Malaquias capítulo 4, em momentos diferentes do seu ministério. Malaquias capítulo 4, Elias para restaurar todas as coisas. Apocalipse capítulo 10, esse mensageiro que faz cumprir o segredo de Deus na própria vida,
significando Lucas capítulo 17, versos 26 até o 30, a manifestação do Filho do Homem. Quando alguém pode olhar para esse mensageiro e recebê-lo, e receber também o poder que o trouxe, esse alguém automaticamente torna-se em noiva e volta com ele montado no poder que trouxe-o até essa pessoa. Para nós não nos fazermos de difícil, nós explicamos. Eliezer veio montado em camelos. E nas meditações, nas pregações passadas, nós encontramos que ele faz uma oração a partir do versículo 15 do capítulo 24, que a moça aliás, a partir do verso 12 do capítulo 24, ele faz uma oração que a moça para a qual ele pedisse água para ele beber. Então vamos entendendo coisas aqui. Prega-se uma mensagem falando de um mensageiro. Deus enviou um profeta nos últimos dias, Malaquias capítulo 4. Então, alguém precisa interessar por esse profeta, que foi o caso da moça, que quando ele disse, abaixa o teu cântaro para que eu beba água, é alguém aceitando um profeta, alguém aceitando um mensageiro. Mas ele havia orado a Deus que provavelmente qualquer moço ofereceria ou permitiria que um viajante no deserto tomasse da água que ela havia tirado. Que mal lhe faria? Quanto levaria? Muito pouco tiraria do seu cântaro. Mas aquela moça que, além de permitir que ele bebesse, ela também se interessasse em dar água aos seus camelos, que eram 10, essa moça, então, se enquadraria no requisito de ser a noiva do herdeiro do Senhor. Rebeca se enquadrou aqui. Então, quando aconteceu isso, Eliezer perguntou para aquela menina de quem ela era filha. Ela era filha de Betuel, e Betuel era filho de Milca, mulher de Naú, e Naú era irmão de Abraão. Portanto, Betuel era sobrinho, e agora Rebeca seria uma sobrinha de segunda geração do próprio Abraão, uma prima de Isaac. Ela vem para casa com esse mensageiro e ela vai anunciar, no verso 28, disse assim, e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Aí aqui nasce a nossa meditação. O que é que te atrai na palavra? Esse mensageiro, ele tem uma mensagem. E com ele tem elementos que vindicam a mensagem dele. Quando a menina deu para ele água, ele deu para ela um pendente. Ele deu para ela também braceletes, pulseiras para as suas mãos, os seus braços. E aqui no verso 21 diz assim, o varão estava admirado de vê-la.
calando-se para saber se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Então ele deu para ela um pendente, vamos chamar de uma gargantilha, alguma coisa assim, um pendente de ouro, meio ciclo. Uai, isso deve valer bastante. Ah, mas espera aí. Ele deu para ela 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Meu Deus, que incrível! Lembra que ele tem uma mensagem, ele ainda não deu a mensagem para ela, mas ele já deu para ela evidência de riqueza. Então, lembra do profeta pregando para um povo antes de anunciar uma mensagem, dando para as pessoas presentes, dons. Deus disse que ele teria dons, e esses dons era para curar o povo, era para saber o segredo dos seus corações. O câncer não parava diante da sua oração. E para quem era esse tipo de coisa? Ele sempre deu isso para o povo de uma forma geral. Só que aqui, no verso 29, diz assim: e Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão que estava na fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos e junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então, veja só, quando ele vê aquilo na mão daquela menina, aquilo faz a mente de Labão voar. Mas por que o senhor pode falar disso? Porque nós conhecemos a história um pouco depois que esse Labão aqui tornou-se, ele era irmão de Rebeca e ele tornou-se sogro do filho de Rebeca, que foi Jacó. E nós vemos quanta trapaça esse Labão fez com Jacó. Quanto prejuízo, quanto esses dois se engalfinhavam. Um dava prejuízo de um lado, o outro dava prejuízo do outro, um descumpria um trato, o outro dava um prejuízo por causa daquele contrato desfeito. Olha o que atraiu Labão: as riquezas daquele mensageiro. Mas essa menina, o que atraiu ela não foi nem as pulseiras, nem os pendentes, porque ela só recebeu isso depois de já ter feito. O que atraiu ela era algo dentro dela que respondia a um chamado de Deus sem que ela soubesse. Ela deu água para o mensageiro e ela deu água para os camelos, que representam o Espírito Santo, que é o poder que conduziu o mensageiro até ela e conduziu ela de volta a seu marido. Agora, quem é esse Labão? Quem esse homem está representado entre nós hoje? Já observou quantas pessoas estão encantadas só com o ministério do profeta? Por causa da riqueza. E quanta gente está tentando multiplicar essa riqueza, fazer de novo com que essa riqueza seja outra vez vista. Que riqueza foi essa?
foram as orações pelos enfermos, foram as campanhas evangelísticas de William Branham, foram as campanhas de cura. E quanta gente se envolveu apenas com isso, estão tentando fabricar isso novamente. Enquanto ele estava todo envolvido com isso aqui, esse mensageiro veio, passou a noite, e logo depois ele disse assim, vamos chamar isso aqui de Shalom. E o que significa Shalom? Um novo dia nasceu. Logo no amanhecer daquele novo dia, ele apenas passou a noite, mas no novo dia ele fez uma convocação. Eu tenho que ir embora. E a moça comigo. Então a família disse, não, ela podia ficar conosco um pouco mais. Deixa ela ir pelo menos uns 10 dias. Então, no verso 55 diz, então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, e depois ela irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram, cheguemos à donzela e perguntemos-la. Chamaram a Rebeca e disseram, irás tu com esse varão? Ela respondeu, irei. Aqui eles queriam segurar essa noiva por mais tempo. Eles queriam segurar esse mensageiro por mais tempo ali na casa deles. Ele disse, não me detém, eu tenho que voltar. Lembra que os discípulos ficavam atordoados quando Jesus dizia para eles que ele tinha que ir embora? Ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quer dizer, a próxima etapa, a próxima fase não acontece se eu continuar aqui. Eu preciso regressar, eu tenho que voltar para trás. Mas voltar como? Voltar com uma noiva garantida. Então ele volta e no caminho para trás ele apresenta o esposo para a esposa, até então a noiva, que ele havia encontrado segundo o coração de Deus. Mas e Labão? Labão ficou para trás, envolvidíssimo com os presentes, o encanto com as riquezas, e ele nunca foi até as terras de Isaac, ele nunca foi até as terras que a sua própria irmã havia alcançado. Não são estas pessoas hoje que nunca vão à palavra, nunca deram água ao Espírito Santo, amaram o mensageiro, amaram demais a história do mensageiro, amaram demais os feitos do mensageiro, mas não deram água para o Espírito Santo. Nunca foram até Isaac, nunca quiseram conhecer Isaac e nunca viajaram de volta com o mensageiro. Aí alguém diria, mas o que seria viajar de volta com o mensageiro? Nós podíamos tomar Apocalipse capítulo 10, verso 8. E veio a voz que falava comigo, dizendo, vai e toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre a terra e sobre o mar, e come-o. Significa, o mensageiro ficou em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Daqui por diante, ela tem que ir até aquele que tem o livro aberto e que está com os pés sobre a terra, sobre o mar. As pessoas querem ficar só com o mensageiro. Vê que nós encontramos dentro das Escrituras os tipos que representam exatamente cada tipo de gente hoje, cada tipo de crente hoje dentro da mensagem. Todos sabem que existe um Deus. Todos sabem que existe esse filho, o noivo. Você diria, então o senhor está crendo
em 2, já que o senhor pregou aqui, que eu estou mostrando que existe esse noivo. E ele é o Deus que se fez carne. A igreja não se casa com o Deus Espírito apenas. A igreja se casa, se conecta com o Cristo, o Jesus, Deus, que se fez carne. Então, ele é a representação de Isaac. Todos sabem disso. Muitos sabem que existe um mensageiro, mas nem todos conseguem ir para o lugar que aquele mensageiro indicou que se fosse. Todos receberiam o mensageiro. Receberam o mensageiro em sua casa, receberam o mensageiro na sua noite. Na noite, se nós olharmos para a era de Laodiceia, é a era das trevas. Mas quando um novo dia nasceu e que eles precisavam tomar uma decisão, e aí você diria assim, mas e se Labão quisesse ir? Não podia. Então a mensagem não valia para ele. Aí está. Eleição. Aí está quem ele era e quem Rebeca era. Deus de antemão já conhecia a todos. Existem pessoas que podem, sim, receber o mensageiro, mas jamais poderão receber quem o mensageiro precedeu, ou precursou, ou anunciou. Existiram pessoas que gostavam demais de João Batista, mas as mesmas pessoas que gostavam de João, caso de Herodes, ele gostava de João, mas mesmo assim ele corta o pescoço de João. Mas e Jesus? Ele não quer nem saber de Jesus. Mas Jesus foi anunciado por João, mas ele não quis saber. Ele só teve um envolvimento com João, o anunciador. E o envolvimento dele foi para matá-lo. O que é matar os profetas? Matar os profetas é tornar inválido a mensagem que ele pregou. Às vezes, muita gente que amou o profeta cortou a cabeça dele depois. Muita gente que deixou o profeta dormir em sua casa impede ele de voltar para trás. Impede ele de dar sequência no seu ministério. Agora, quando alguém cumpriu todos os requisitos, recebeu o mensageiro, deu água para o Espírito Santo. Olha a diferença entre mensageiro e o Espírito Santo, o poder. Ela volta em cima daquele poder que ela própria deu água e ela encontra o dono daquele poder. De quem eram os camelos? Eram de Eliezer ou de Isaac? Já que Isaac era herdeiro de tudo que Abraão tinha, ele tomou dos camelos de Abraão. Daí, nós não podemos ficar parados em um dia ele foi na minha casa. Olha para os livros que nós temos a respeito do profeta William Branham. Nós temos um Profeta Visita a África, nós temos o livro Geração, nós temos os livros, uma coleção sobrenatural, embora dentro do sobrenatural a gente perceba que o autor acompanhou o profeta. Mas um homem enviado de Deus, muitos relatos sobre as campanhas do profeta, as revistas fizeram relatos, nós sabemos que saíam reportagens a respeito das campanhas do profeta dentro das revistas da época, dos jornais da época. O povo correu atrás disso tudo, envolveu com isso. Muita gente até ganhou dinheiro com isso, ganhou popularidade. Um jornal que deixou de anunciar os trabalhos dos pentecostais foi boicotado e logo depois eles voltaram outra vez para divulgar os seus trabalhos. Ficou só nisso. E teve alguém que nunca fez jornal, nunca fez reportagem a respeito, mas ouviu, deu atenção, vestiu-se e quando viu o varão vindo no seu caminho, eis que ela desceu sobre si o véu. Aquele véu ali de pureza, de que eu sou a escolhida, eu sou a encontrada pelo mensageiro,
encontrada pura, virgem, estou à disposição. Lá vem Isaac, levanta-lhe o véu e lhe leva para a tenda de Sara, sua mãe. No meio do caminho, nós poderíamos colocar Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, e entender que encontraremos o Senhor nos ares. Eu espero ter te ajudado a meditar um pouco mais a respeito do capítulo 24 de Gênesis, que foi a recomendação do profeta William Branham na mensagem Escolhendo uma Noiva. Terminem de ler, leia o resto em casa, você vai entender que você é essa Rebeca. Agora, isso que te atrai, o que te atrai na palavra? O que me atrai na palavra são os benefícios que ela tem. Lamento dizer que Rebeca passa longe do seu perfil. Não. A palavra para mim, com ou sem as vindicações, é o absoluto. O perfil se enquadra perfeitamente no de Rebeca. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.